pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Vamos lá, palavras assustadoras dos Tijidiquim, tragédias em Meron e Carlin causadas pela guerra contra o Mashiach. Aquele vídeo que eu passei foi outro lugar que caiu, não sei, se eu não me engano, foi alguns dias depois daquela tragédia, teve aquela outra ali. Em palavras que ecoam as do Rabino Amos Guetta, de Netânia, para quem não sabe, esse daqui é um dos maiores, ou o segundo maior rabino cabalista vivo. E um dos maiores Tijidiquim, ele parece que ele só fica abaixo do Messias. De Netânia, apenas uma semana e meia, o Rabino Gaon Etuel Fischer, autor, esse que passou, que está ali, é o Rabino Etuel Fischer, também muito conhecido, e também ele faz várias previsões, é um grande cabalista também. O autor da série de livros Sod Hashamon traz revelações no Tijidik, que revela que está no cerne das tragédias em Meron e por Chassidus Carlin, e que agora estamos no meio de uma guerra total contra o Mashiach porque eles se opõem a ele. O Rabino Etuel Fischer direto tem mensagens dele em todo lugar, site judaico, é extremamente conhecido. Ele é um rabino assim dos fins dos dias. Ele sempre está colocando, o Mashiach vai aparecer e tal. Quando acontecem esses eclipses, ele também fala bastante. Você pode colocar aí Etuel Fischer, você vai achar várias coisas dele. Há coisas que eu não queria dizer, e também não estou interessado em dizer, mas pensando bem, direi uma parte das coisas. Talvez haja algum benefício nisso. Há um judeu, que é Talmud Shadan Itzdik, que me disse uma frase depois da tragédia de Meron, e que agora ele me disse novamente depois da tragédia de Carlin. Ele disse que a mesma coisa também é verdade aqui. Ele acrescentou uma declaração horrível. O perigo ainda existe por causa da mesma razão que havia em Meron e Carlin. O perigo ainda existe. Não posso dizer tudo por vários motivos, estou apenas dizendo uma parte das coisas, talvez seja algum benefício. Talvez as palavras soem estranhas para uma parte dos ouvintes, mas isso não importa para mim. Ele disse, apesar de haver muitos rabinos que dizem todos os tipos de motivo para essas tragédias, mas contudo, quem sabe não diz, e quem diz não sabe. E uma coisa assim, é claro que quem sabe não fala porque é impossível dizer isso. Eu perguntei-lhe, em qualquer caso, o que? Então ele disse, você sabe que muitos Tijidik já dizem, entre eles Rabino Shem Kanevieski, aquele rabino que tem mais de 100 anos, que é considerado o maior rabino vivo, aqui já diz isso há 10 anos, e muitos outros Tijidik. Todos eles dizem que Mashiach já está aqui no mundo. O corpo de Mashiach já está aqui no mundo. Há um Tijidik, um judeu, que os Tijidik sabem que ele será Mashiach. Seu corpo está aqui no mundo e talvez ele ainda não tenha recebido a alma de Mashiach na câmara do ninho de pássaro. Cada geração tem uma pessoa que eles consideram que tem o espírito de Messias. E aí pode ser que a pessoa se torne um Messias se ela concretizar todas as profecias. Então já tem essa pessoa. Ele ainda não recebeu todas as coisas que receberá para que haja a revelação de Mashiach para todo o povo judeu. Mas seu corpo está aqui no mundo e ele sabe quem ele é. Então o que ele está falando é o mesmo de Shem Kanevieski, que falou que estava tendo reunião com Mashiach, assim como o rabino-chefe de Israel também teve reunião com o Messias, e também tem um vídeo que eu coloquei aí para quem não assistiu, que é a mensagem do Mashiach que foi dada pelo rabino-chefe. Porque o Messias falou para ele e ele falou para a humanidade. Pode ser que o próprio Mashiach não saiba, mas existe Tijidik que sabem.
Ele diz, existem aqueles no mundo que entendem que isso vai acontecer. A redenção de Israel, a vinda de Mashiach, vai acontecer rapidamente. E eles não estão interessados nisso. Isso não funciona para eles, principalmente por causa dos seus interesses pessoais. Eles não estão interessados em que isso aconteça. Então eles mostraram por si mesmos uma solução. Travar uma guerra contra Mashiach a tal ponto. Simplesmente eles sabem quem é Mashiach e decidiram que ele deveria morrer. É um dos rabinos, ele é autista, Daniel, eu acho que é Daniel Assur, não sei se é bem esse, não me lembro se é esse não. Ele faz sempre revelações profundas. Ele diz que ele tem um conhecimento assim profundo. Ele falou isso aí também, que estavam tentando matar Mashiach. Eles têm meios espirituais para fazer isso, por assim dizer, um tipo de guerra espiritual. E claro, literalmente, até o fim, Hashem tem essa misericórdia. Eles decretaram a morte de Mashiach e pensam que assim resolverão o problema. Esse rabino está falando que estão tentando matar ele, assim como o outro rabino falou também. Essas coisas muito difíceis de ouvir e não são totalmente compreendidas, mas ele enfatizou essas palavras. Esta é uma guerra contra Moshiach mesmo. Ele disse, Mashiach tem os soldados da casa de Davi, aqueles que estão ligados a ele, estão amarrados com sua alma e devem ajudá-lo. Em uma guerra a sacrifício, e isso é o que você viu em Meron. Tem um vídeo, né, que passa a tragédia de Meron. Você sabe que tem uma fogueira, né? Então, lá aparece o rosto do Mashiach. Só que eu não tenho que ver onde que eu vi o vídeo. E agora, ele acrescentou que a tragédia em Carmim foi uma continuação da mesma coisa. Esses são os sacrifícios da guerra contra o próprio Mashiach. Todo o povo judeu com o próprio Mashiach está em dívida com esses sacrifícios. Suas vidas, a redenção de tudo para sempre. A tal ponto, nota do tradutor, que essas tragédias salvarão a vida de Mashiach de todo o povo judeu e a redenção também será graças a eles. A punição daqueles que estão fazendo isso, que estão travando uma guerra espiritual contra Mashiach, será pior do que a de Tito, o ímpio. Todas as razões que os Tzidik disseram depois das tragédias em Meron e Carmim certamente são verdadeiras. Certamente, tudo que precisa ser fortalecido, precisa ser fortalecido. Tudo o que os Tzidik disseram é verdade, mas o ponto mais íntimo há muitas razões. Existe a própria tragédia e depois disso é a forma da tragédia. Por que aconteceu aqui? Há muitas coisas em torno, como os Tzidik que disseram que as pessoas pisam uma das outras, é preciso aprender a não pisar e assim por diante. O amor de um outro judeu, modéstia em aprender a Torá interior. Tudo é verdade. Mas esse Tzidik está vindo dizer por que isso aconteceu especificamente agora. Todas essas coisas que precisamos retificar e fortalecer e já estão presentes por nós há muitos anos. O que está acontecendo agora? Ele diz que há uma guerra contra o nosso justo Mashiach que se encontra entre nós. Nosso justo Mashiach é encontrado entre nós. Assim dizem todos os Tzidik, que são 36. E um é o Mashiach. Estamos falando sobre o corpo de Mashiach. Também pode haver guerras contra o Mashiach que acalme a alma. Não vamos entrar em detalhes nesse ponto. No entanto, há uma guerra contra o nosso justo Mashiach, Mashiach de Davi, e essa guerra agora atinge um clima que é muito, muito perigoso e terrível. Não posso dizer tudo o que eu vi. Está a ponto de morrer esse Mamash, ou Mashiach. Esse tipo de tragédia não acontece apenas aleatoriamente. Essas tragédias horríveis que estão acontecendo aqui no Santo dos Santos, em Meron e agora em Chassidut Carmim, essas coisas não são simples. Muitos perguntam o que devemos fazer com essa mensagem. A resposta é simples, é oração. É sempre necessário orar e pedir a salvação de Hashem. Agora precisamos muito mais do que isso. Orar para que Hashem proteja nosso justo Mashiach, literalmente. Para orar por nosso justo Mashiach e ser mamacho como é. Se ele está em perigo e a tal ponto que o perigo causa o que causa. É preciso pedir a Hashem para salvar com sua grande misericórdia seu justo Mashiach e seu povo. Se tal coisa foi revelada, por que não dizer e dar força a Mashiach e orar por Mashiach? Isso é algo que simplesmente é possível de dizer e pode ser dito. E é apropriado dizer, Hakadosh Baruch Hu, certamente vencerá a guerra. Ninguém pode se levantar contra Hashem. Aquele que sai contra o seu Mashiach, isso é contra Hashem Mamash. E certamente eles terão uma grande queda.
Precisamos ter certeza disso. No entanto, isso não deve nos impedir de fazer esforços para evitar as tragédias que estão acontecendo ao nosso redor. Derramamento de sangue é uma coisa horrível e estamos em perigo. Ainda não acabou. Se pudermos, por meio de nossas orações de fortalecimento, cada um a seu modo, mesmo sabendo que todo esse trabalho que exige muito sacrifício, não há dúvida sobre isso. Ele disse que essa guerra é contra a própria cabeça da serpente, coisas que não são tão simples. Se eles fecharem a linha direta para mim, onde Fischer deixou essa mensagem de áudio, se eu não me importo com o que eles façam comigo, eu estou preparado para ir com um alto sacrifício nesse assunto. Que é a questão? Para evitar o derramamento de sangue judeu, para fazer o que for possível pelo nosso justo Mashiach. É preciso agir agora sem olhar para a direita ou a esquerda. Está com fé mais simples nessa coisa mais simples. Esse rabino Ecutiel Fischer, ele já esteve com o Mashiach, todos eles sabem, ele está falando que todos já sabem, e que o Mashiach está sendo ameaçado de morte. E essas tragédias que estão acontecendo em Israel é por causa da guerra contra Mashiach. E aí ele fala daquele rabino de 102 anos, Kabinies, que é considerado o maior rabino vivo. E agora um outro cabalista está falando que vai ter uma quarta intifada e adverte sobre uma tragédia maior. O rabino Shan Wagner, Gabá de Colel Olga, em aparição no programa de rádio Moshe Ben-Lu, revela uma mensagem aterrorizante do cabalista rabino Amos Geta, o maior cabalista que está vivo, né? Boa tarde, nós aqui em Hadera adoramos ouvir você, você nos fortalece. Moshe, queria acrescentar uma mensagem que há muito aguardando. Você é conhecido como alguém próximo ao cabalista Rabino Amos de Netânia. E é um rabino transmitindo a mensagem desse outro rabino Amos. É isso? Você tem uma mensagem do rabino do Rev Amos? Sim. Por muito tempo o povo judeu está em silêncio. Grandes rabinos estão em silêncio. O mundo inteiro está em silêncio sobre a desgraça de um grande tzidik. O tzidik da geração que é o rabino Eliezer Berlandi. Aí aqui ele está falando que é o Messias, né? O Eliezer Berlandi. O tzidik da geração é o Messias. Assim como aquele Rebbe falava, o líder dessa geração é o Messias. É essa visão. O líder, o maior ali, tzidik da geração é o Berlandi. Aí está falando que vai acontecer outra tragédia maior pelas coisas que estão acontecendo com ele lá. No tribunal de Israel é realmente bem esquisito. Eles solta, depois vai ter julgamento, adia, é uma confusão lá. E aí eles falam que em questão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tem 2 anos que eles adiam e não resolve. E com ele não faz o mesmo. Então assim, a justiça de Israel é meio esquisita, é estranha. Mas eu também não posso entrar nesse detalhe porque eu não estou vivendo lá. O que eles anularam para Bibi, para o Rabino Berlandi, eles não anularam. O cabalista Rabino Amor disse que enquanto não protestarem contra a afronta ao tzidik, por 1 ano e meio ele não está conosco, não havia Rabino Shimon, houve uma tragédia por Rabi Shimon. Este Rabino Berlandi gritou, pouco antes da tragédia de Meron, aconteceu, quero ir para o Rabino Shimon. Quer dizer, ele queria ir lá para Meron e ele foi impedido. E aí aconteceu aquela tragédia. O Rabino Amos gritou, ele está no vídeo, ele gritou, não protestaram contra a honra do Rabino Eliezer Berlandi, haverá uma tragédia 1000 vezes maior. Então tem vários tzidikim que estão com Berlandi e outros estão... pelo que eu saiba, esses tzidikim estão com esse Rever Berlandi. Mas eu não aponto ninguém. Aí fica a seu critério. Que Deus abençoe vocês.